Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do grupo de estudos Sueli Caldas Schubert, nessa nova oportunidade em que aqui nos encontramos para darmos sequência ao estudo deste livro, desta grandiosa obra Perturbações Espirituais, do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda. É uma alegria renovada estarmos aqui em mais essa oportunidade. Hoje estamos, então, acompanhados pelos queridíssimos Marcelo Neto, Eulália Bueno e Jussara Korngold. Serão os coordenadores deste encontro, desse estudo. E para que nós possamos iniciar o estudo, nós gostaríamos de convidar o nosso querido Marcelo, que nos conduzirá aos pensamentos em prece. E depois ele também nos fará o resumo do capítulo que hoje estudaremos, que é o capítulo 8, que o benfeitor intitula As Atividades Prosseguem. Então, Marcelo, passamos a palavra para você. Muito obrigado, Ângela, muito obrigado, Jussara e Eulália, por esta presença, por este momento tão especial. Vamos orar. Abençoado amigo Jesus, Mestre amado de nossas vidas, aqui nos encontramos, Senhor, em família, tua família, aquela que tu tens convocado ao longo de tantos séculos, e nós, recusando o convite, nestes tempos atuais, reiniciamos a tarefa na tentativa de redenção de erros equivocados, de equívocos, onde o passado nos mostrou que, através do amor, encontraríamos a felicidade verdadeira e a paz. Consagra-nos, Senhor, portanto, nesta hora que iremos passar juntos, a inspiração, a paz, a harmonia, a serenidade, para que através das leituras, das reflexões, das elucidações a respeito do capítulo que será estudado, possamos chegar às melhores conclusões, dividindo com os nossos irmãos internautas as reflexões que conseguimos aquinhonar ao longo dos minutos que passamos estudando estes capítulos. Abençoa-nos, Senhor, abraça-nos com a sua ternura incomparável e consagra-nos ao teu reino de paz, de amor e de união. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Bem, nós vamos então iniciar com um pequeno resumo deste capítulo número 8, que fala de atividades, das atividades que prosseguiam. Vamos encontrar, então, logo no começo desse capítulo, Manuel Filomeno de Miranda, junto com os irmãos espirituais que ali estavam, numa área encantadora, numa região de praia, onde ele admirava as belezas que a natureza proporcionava, olhava e lembrava-se ao mesmo tempo do tempo que era jovem, do tempo que tinha como que uma grande atração por aquelas praias, vendo o horizonte sem fim, imaginando nas profundezas do oceano o que talvez encontraríamos ali. O pouco conhecimento devido à tecnologia não muito avançada, e ele imaginava o que se passa nas profundezas dos oceanos. Imaginava também os fenômenos do magnetismo, das atrações gravitacionais, o poder que a Lua exerce sobre as marés, deslocando grandes quantidades de água. Falava pensando sobre a lei da gravidade. Mas o querido mentor, o venerando Dr. Bezerra de Menezes, sentindo as ânsias, aquelas reflexões profundas, traz algumas considerações, traz as questões relacionadas à criação, à beleza que a natureza proporciona, tudo criação do Altíssimo, desde os primeiros relatos dos Salmos,
quando aqueles profetas descreviam a respeito da imensidão deste mundo belo, deste universo, desde o grão de areia pequenino até os mais imensos e belos astros, as galáxias incontáveis, tudo obedecendo a uma harmonia inimaginável, e ainda somos incapazes de abarcar tudo isso. Mas o Dr. Bezerra nos traz também os distúrbios que a humanidade tem feito diante das questões relacionadas à ecologia, nas formas como nos comportamos, provocamos os grandes abalos do ponto de vista da poluição, a criação de chuvas ácidas, a chuva ácida que é decorrente daquele fenômeno quando os combustíveis fósseis são queimados, gerando os óxidos, né, de enxofre, de nitrito. Ele não menciona isso, mas sabemos que em reação com a água da chuva, produz-se uma substância ácida que, ao cair nas florestas, ele acaba como que dissolvendo, danificando de modo muito significativo. Mas a lei de causa e efeito, o Dr. Bezerra nos traz, ela é inexorável. E da mesma forma que nós impactamos a natureza, ela nos responde em estas situações que hoje nós percebemos. Fala também de espíritos de escol, que já cientes desta situação, estão encarnados também, sendo inseridos nestas instituições muito dignas e fazendo voz para que as reações, os ajustes por parte da humanidade possam ocorrer. Mas o Dr. Bezerra fala de algo também que nós talvez não prestemos atenção. Falamos de poluição, falamos de chuva ácida, mas há uma poluição que é muito mais danosa, que é esta poluição mental. Fala destas emanações psíquicas, mentais, como criando uma espécie de uma densidade pestilenta, os miasmas pestilentos da nossa psicosfera. Tudo isso em decorrência de uma visão extremamente materialista. E aí, doutor Bezerra passa trazendo estas questões, mas nos alivia, falando que a lei do progresso, e fala também do espiritismo, que a esta doutrina santificada estaria destinada a capacidade de nos esclarecer para que nós possamos corrigir a rota. Passa o tempo, vamos ver aquela mesma equipe agora chegando a uma instituição, a instituição que estaria abarcando, abraçando a eles para os labores que iriam ocorrer. Ali uma série de trabalhadores espirituais, outros também encarnados, com as suas feições de dor, de desespero. Ali iria ocorrer talvez um atendimento fraterno, a distribuição de alguns recursos materiais, a aplicação dos passes. Havia também uma barreira magnética, fazendo com que aqueles obsessores desencarnados, vinculados aos que estavam, que seriam assistidos, não pudessem entrar ali, criando como se fosse uma espécie de uma peneira que iria deixar aqueles que não poderiam estar junto, vinculados, e aqueles que poderiam ser acolhidos do mesmo lado. Vamos ver, então, esse ambiente repleto de benfeitores encarregados dessas atividades, né? Vamos ver também o recinto que estaria sendo dedicado às atividades mediúnicas. Às 8 horas iria se iniciar, ou seja, terminado aquele atendimento aos encarnados que estavam ali, e naturalmente os desencarnados vinculados a toda aquela situação, às 8 horas iria ser iniciada a reunião mediúnica. Nós vamos perceber um relato importante que Manuel Filomeno de Miranda nos traz a respeito da asepsia necessária e o local como deve ser bem cuidado para a reunião mediúnica, sem as anedotas, sem a fala chula, aquele ambiente criando-se uma psicosfera compatível com as atividades mediúnicas, que são atividades de alto coturno
para que tudo possa ocorrer de uma forma extremamente harmônica. O novo orientador da reunião mediúnica é o Marcelo. Ele substituiu o Rafael. Quem lembra dos capítulos anteriores, o Rafael estava numa situação muito deplorável, se afasta da instituição, da direção da instituição, e o nosso Marcelo passa a tomar conta da administração da casa. E Marcelo sabia da grande responsabilidade que ele teria, principalmente quando estaria ali coordenando os trabalhos da reunião mediúnica, do ponto de vista. A reunião mediúnica que iria acontecer naquela instituição às 8 horas. E vamos perceber ali também Marcelo. Passa-se aqueles primeiros trabalhos, chegamos às 8 horas, a reunião mediúnica começa, Marcelo sintoniza-se com o espírito Euvídio, ilumina-se, e aí, com este verbo superior, inspirado pelo espírito Euvídio, ele traz algumas considerações. Mas terminada aquela exoração que o Marcelo nos trouxe, inspirada pelo Euvídio, vamos ver a dona Márcia, que vai dar passividade ao mentor espiritual, trazendo as primeiras orientações de como o trabalho seria feito a respeito. O trabalho mediúnico aconteceria. Vamos ver ali que estavam ali trabalhadores de uma outra instituição amiga, ou seja, era um trabalho conjunto, onde estas outras pessoas, esses outros trabalhadores de uma outra instituição, de um outro bairro da cidade, foram convidados. E essa instituição passava por graves problemas. Era uma espécie de uma luta interna entre duas irmãs que trabalhavam nesta outra instituição. Luta no sentido de que estavam com pontos de vista discordantes. Vamos ver a médium, uma das fundadoras, Senira, mais experiente, mais humilde, profundamente comprometida com os ideais do Consolador prometido, voltada à caridade. E vamos ver também a outra, a sua irmã, a Carolina. Carolina era uma moça de boa vontade, era muito bem intencionada, mas com menos experiência, acabava tentando adaptar as falas a um contingente de frequentadores que talvez não estivessem ali muito afeiçoados a estes processos de reforma íntima, reformas profundas. E aí vamos encontrar estes choques. Havia também um grande trabalho de atendimento aos miseráveis daquela região. Distribuição de sopa, de alimentos, o que deixava Carolina muito incomodada, porque ela não estava muito afeita a esses trabalhos relacionados à caridade material também. Então havia também, em torno daquela região, um bairro relativamente nobre, os conflitos, os moradores que chegaram a cogitar uma espécie de um plebiscito para que aquela instituição saísse dali. Os conflitos aconteciam de toda a ordem. Mas havia um dos assistidos da instituição que Senira havia resgatado, que era o senhor Henrique, que transformou-se num grande trabalhador. A princípio, ele rechaçou um pouco a ajuda de Senira, mas com a suavidade e a doçura da nossa Senira, acolhido e verdadeiramente transformado. Até traz algumas soluções para que comprassem um terreno mais afastado, num bairro não tão nobre, onde as atividades assistenciais, do ponto de vista material, seriam conduzidas, o que houve uma anuência de toda a diretoria daquela casa, o que causou um grande desconforto às trevas. Mas aí nós vamos perceber, quando começamos com a reunião mediúnica, vamos ver sob a direção espiritual do venerando Dr. Bezerra de Menezes, Astolfo, o guia espiritual da sociedade, que na Terra tinha sido um franciscano devotado. Ele estava encarregado ali de reconduzir a outros irmãos que estavam desviados daqueles tempos do pobrezinho de Assis. E aí nós vamos perceber
naquele momento, a incorporação de Senira. Senira, então, dá passividade, vamos vendo ela dar passividade a um espírito obsessor que estava prejudicando os trabalhos da instituição. Vamos ver que Senira e Carolina são convidadas para esta reunião mediúnica. Foram convidadas, elas e outros diretores, adredemente, como está ali muito bem colocado, participando por um convite nesta reunião. Mas a nossa Senira dá passividade ao espírito complicado que estava ali criando uma grande confusão. E aí vamos perceber o diálogo que se dá, né? O espírito vai, como é que vocês se atrevem a me trazerem para cá? Eu faço parte do grupo dos novos dirigentes da instituição, mereço considerações. E o espírito mentor traz ali, com muita doçura, caro amigo, você é muito bem-vindo. E ele fala: não temos nada a ver, Jesus que está te convidando. Ele fala: a gente não tem nada com esse Galileu, não tem nada com Jesus. E começa falando ali, apontando os equívocos, as guerras, as dissidências, as complicações que estavam ocorrendo naquela outra instituição que Senira e Carolina trabalhavam. Mas o mais interessante é que o mentor espiritual, o diretor espiritual que está dialogando com esse espírito, fala: nós respeitamos as suas considerações, embora não seja muito bem isso. Ele fala: você é um dos que está realmente provocando todos esses conflitos. Sem dúvida, as guerras e as violências acontecem, são coisas que ocorrem ainda pela pouca moralidade da humanidade, mas Jesus é pacificador. Todos aqueles que o seguem estão voltados a um processo de reforma íntima. As referidas irmãs que você menciona, Senira e Carolina, elas não se encontrariam nessa situação de beligerância se não fosse a interferência sua, né? Aí a gente vai percebendo que e vai começando a falar a respeito, vai trazendo algumas considerações, porque o espírito obsessor fala: tá vendo? A instituição está. Vocês pregam uma coisa, mas vocês fazem outra. Mas ele era um dos responsáveis por esse processo de instigação, de discórdia. O mentor espiritual fala: nossa irmã Carolina deseja uma instituição, talvez pela sua pouca experiência, nos moldes das frivolidades, dos prazeres humanos, em razão da sua pouca experiência nestas questões, enquanto a nossa Senira continua fiel aos propósitos abraçados do Consolador prometido. Né? Então a gente percebe toda essa situação. E o espírito lá rechaça, não nos importam essas divagações, porque nós estamos fixados em um programa que vai acontecer de uma forma ou de outra. Jesus está morto. A sua doutrina estertora. Ele vai falar: este é o momento da ciência, do poder social, do poder econômico. Nós queremos aproveitar, o prazer tem que chegar à sua exaustão. Enganados, estão todos enganados. Começa toda aquela coisa. Ele estava realmente furioso, né? Querendo implantar a discórdia, enaltecendo a imoralidade, e fala: gozar é a nova ordem, porém gozar hoje, porque amanhã talvez seja tarde demais. E ele fala: a gente dispõe de todo o tempo do mundo e tudo aquilo acontece. E o espírito benfeitor, dialogando, fala: não há um só exemplo do poder da violência em Vitória Larga, porque logo ele é interrompido pelos mais violentos, mais escusos, mais cruéis, mostrando que não adianta a gente ser violento. Sempre vai ter alguém mais violento, porque a lei de causa e efeito vai deflagrar uma violência que nós seremos objeto desta violência no futuro. E segue: enquanto isso, a mensagem de Jesus é de redenção, é de amor,
Ele é o vencedor, porque venceu todas as paixões, nos convida a vencer as paixões. E segue. Ele fala, aí o espírito lá esbraveja, daqui eu não saio, ninguém vai me tirar daqui. E outro fala, quanto engano. Lógico que a gente não quer que você se afaste, que você vá embora, nós queremos atraí-lo cada vez mais, para que você fique conosco, participe conosco desta era nova. Faz séculos que o amigo e outro se debatem nas questões da ignorância, nesses sentimentos de rancor contra Jesus, em razão das questões do fanatismo de tantos séculos. Não, por favor, não é isso. Nós não somos seus inimigos, nós somos seus irmãos. Temos ideias diferentes, por enfoques talvez diferentes, mas perceba que só o amor constrói. E aí a gente percebe, né? Você está dominado por uma larga hipnose, foi vitimado por tantas situações, deixou-se conduzir pela ignorância, mas você vai despertar, vai reconhecer que só através do amor, deste amor que Jesus nos traz, que vai encontrar a vitória total. E aí nós vamos perceber o espírito, o irmão Germano, se acercando da médium, da Senira, que estava em transe profundo, aplica passes de despertamento mental na entidade comunicante, naquele espírito obsessor. Enquanto obsessor da instituição, instigador da discórdia, né? E ele dizia, o irmão Germano, numa forma bem monocórdica, né? Acorde, meu filho, reveja o seu passado. Aí, de imediato, o espírito cai em choro copioso. Passou a rever os dias, aqueles dias lá atrás, do passado, quando ele tinha sido vítima das perseguições da Inquisição Espanhola, do Santo Ofício. Aí nós podíamos perceber a aflição, vendo aqueles clichês mentais que estavam arquivados no inconsciente, que revelavam a situação que ele se encontrou no passado de explorador de outros companheiros. Era também uma espécie de agiota e cobrava com impiedade aqueles empréstimos a altas taxas de juros. Então a gente percebe que não existem vítimas. Doutor Bezerra vai e traz. Não existem efeitos sem causas equivalentes. O irmão apresenta-se como vítima inocente. E aí Bezerra fala, vítima sim, inocente não. E aí a gente percebe que tudo tem uma razão de ser. E ali toda a organização da reunião fala, agora ele deve dormir, a fim de despertar mais tarde para novos cometimentos que vão o libertar destas densas sombras, destas questões nefastas. E aí percebemos que há todo um trabalho. Carolina, aquela que era a irmã menos capacitada, que tinha nos conflitos com a sua irmã Senira, queria desvirtuar um pouco os rumos daquela instituição, cai em choro, choro copioso, copioso. Ela é inspirada pelo espírito, pelo irmão Astolfo, e ela deu-se conta do comportamento que estava tendo. Percebeu que estava sendo pedra de tropeço na instituição. Ela se refaz mentalmente, refaz a sua trajetória numa rápida análise, percebe quão importante era a irmã Senira. Lembrou-se dos dias da orfandade, quando a sua mãezinha, já viúva, batia ali as portas do sentimento. É como está ali mais ou menos no capítulo, e ela compreende que o espiritismo é algo muito sagrado. Percebe a missão consoladora, que não é para a gente transformar a instituição num clube. Não. Há coisas muito sérias. As lágrimas lavam-lhe o rosto e ela, aos poucos, dá-se conta disso. O capítulo termina falando que as comunicações
ainda aquele espírito havia sido retirado, mas outras comunicações esclarecidos pelo Dr. Bezerra aconteceram, e às 10 horas da noite a reunião havia terminado. Tantos espíritos atendidos, tantas tarefas bem concluídas nesta importantíssima reunião que ocorreu para auxiliar uma casa irmã. Estas eram as nossas considerações. Muito obrigada, Marcelo, por nos trazer o resumo desse capítulo palpitante, esse capítulo com tantos esclarecimentos que os benfeitores nos trazem. Nós vamos agora, então, passar a palavra para a nossa querida Jussara, que irá iniciar os aprofundamentos deste capítulo. Obrigada, Ângela. Gostaria primeiro de saudar a todos, irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, que estão conectados conosco dos dois planos da vida, e especialmente aos benfeitores espirituais que têm constantemente marcado presença nesses nossos estudos, nesses nossos aprofundamentos desta obra tão importante que veio de nosso querido amigo, médium, mestre Divaldo Pereira Franco, ditada por Manuel Filomeno de Miranda. Eu não sei se acontece com vocês, mas quanto mais eu reflito sobre as palavras, esses textos que nós fomos agora convidados a estudar, a apreciar na sua profundidade, mais nós vemos a riqueza que nos é trazida por este irmão espiritual, que ele compartilha conosco, mesmo quando está neste momento de idílio, refletindo sobre a natureza, sobre a beleza que está ao nosso redor, sobre a criação, as águas, ele, baiano, que conhece bem este mar tão lindo, refletindo sobre tudo aquilo que é visível no campo da natureza, no campo da criação, como ele cita os coqueiros, né? Como ele fala sobre a lua, como ele fala sobre a água e o que estaria submerso nessas águas, mas também refletindo sobre aquela parte que não é necessariamente visível para nós, mas é compreendermos toda essa grandiosidade que está também nas leis da natureza que regem o perfeito equilíbrio entre esses corpos materiais que nós vemos e apreciamos em sua beleza, como sendo o magnetismo da Lua, a lei da gravidade, como ele coloca aqui. E Dr. Bezerra, né, quando eles estão continuando, se dirigindo para esse trabalho, Dr. Bezerra, compreendendo assim o quanto ele estava realmente refletindo sobre essa grandiosidade, fala que esses sinais de Deus estão por toda parte, estão agora ao nosso redor, mas que muitas vezes nós não prestamos atenção. Fala, doutor Bezerra, que essa beleza da criação nós não vemos apenas nos astros, nos minúsculos grãos de areia, na florzinha delicada, mas nós vemos em toda essa glória estelar, em todas as incontáveis galáxias que hoje estima-se que sejam em torno de 2 trilhões de galáxias no universo observável. Então ele fala que em todo lugar a divina harmonia apresenta-nos assim esses convites discretos ou severos para que a gente possa observar essa obra, para que possamos aprender, né, com esses comportamentos que existem nas leis a nosso redor para manter a ordem e o equilíbrio. Quando nós lemos essa frase de Dr. Bezerra, né, essa reflexão, essas colocações que ele faz em vista da reflexão, da observação de Manuel Filomeno de Miranda, não é possível nós não nos lembrarmos de O Livro dos Espíritas, né, do comentário que nós temos na questão 540, quando fala, né, que é assim que tudo serve, que
tudo se encandeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. É admirável a lei da harmonia que o nosso acanhado espírito ainda não pode aprender no seu conjunto. Então, nós vemos dessa maneira que os espíritos, nós espíritos, espíritos imortais, viemos desse átomo primitivo, né? Nos expressando cada vez mais através dos reinos da natureza, desde princípio inteligente, como átomo, princípio inteligente, né, até no momento em que passamos por essa transformação, aonde nos encontramos como espírito individualizados no caminho de nos tornarmos seres angelicais. Então, não teria como nós não pensarmos, não refletirmos que se nós viemos dessa matéria primitiva, né, desse momento, então, que houve todo esse processo de criação, né, Deus, matéria, ser inteligente, passando pelos átomos, nós não termos respeito por tudo que existe, por tudo que está ao nosso redor, por todos os seres, por todos esses três reinos que nós encontramos na natureza. Por isso é que nos diz que nós sabemos, né, que aqueles grandes santos, eles costumavam beijar a terra, as flores, os animais, as águas, o alimento, o próprio ar, como sendo seus irmãos que circulam na criação e nos dão esplendor e vida. Então, como não nos lembrarmos do querido Francisco de Assis, este que é o protetor dos animais, considerado como sendo o padroeiro da ecologia. E neste capítulo, nessa primeira parte, é tão impressionante porque Manuel de Filomeno de Miranda, juntamente com o Dr. Bezerra, vem e nos apresenta os processos relacionados, então, a toda essa força da natureza e tudo que nós, agindo contra essa força da natureza, podemos fazer e causar prejuízo, como no caso da poluição ambiental, da poluição mental, moral e da poluição espiritual, aquela que causamos assim nos centros que deveriam ser somente louvados para o centro espírita. Então, nesses três aspectos, ambiental, moral e espiritual, e vemos então Francisco de Assis, né, convidando os animais, as plantas, as forças da natureza, inclusive o irmão Sol, o irmão Lua, para honrar e louvar o Senhor. Então ele dizia que ele via assim todas as criaturas como irmãos e irmãs, e que deveríamos dar a eles e demonstrar a eles, como uma demonstração de amor a Deus mesmo, este amor que ele nos merece. Conta-se, inclusive, que um dia que ele estava atravessando um vale lá na região da Úmbria, ele viu uma multidão de pássaros diferentes que estavam assim reunidos, e ele se encaminha bem delicadamente até eles, a ponto de que esses pássaros não se dispersam quando ele chega, e ele começa a acariciar cada um deles, conversar com cada um deles como se eles fossem seres humanos. E aí nos relatam que neste momento em que Francisco de Assis assim falava, assim tocava os pássaros, que esses pássaros demonstravam através dos seus gestos, mexendo a asa, balançando a cabeça, abrindo o bico, que estavam compreendendo aquele amor que exalava de Francisco, aquele amor que ele devotava a todas as criaturas de Deus. Por isso que diz que a partir daquele dia ele sempre passou a pregar não somente para os seres humanos, mas também para toda a natureza, para toda a grandiosidade. Dr. Bezerra, então, nos chama a atenção para essa questão da poluição ambiental. O que estamos fazendo com a casa que nos foi ofertada para podermos realizar a nossa evolução espiritual? Aonde está nos levando essas ambições
tudo aquilo que os governos não fazem em relação ao cuidado com a Terra, ao cuidado com o planeta. Nós temos na obra de André Trigueiro, O Espiritismo e Ecologia, publicada pela FEB, onde ele fala muito bem de todos esses processos, do cuidado que nós temos que ter, porque estamos nos comprometendo a vida vegetal, a vida animal, o ar que nós respiramos, provocando doenças sem números, crianças cada vez mais que necessitam de aparelhos de umidificação, justamente por causa desses nossos desmandes, a poluição sonora, atmosférica, tudo que tem ocorrido. Mas quando nós falamos também a respeito dessa casa que é o nosso planeta Terra, a morada onde os nossos espíritos puderam, através de um corpo carnal, virem realizar a sua evolução, nós temos que nos lembrar também da nossa casa individual, que é o nosso corpo físico. Como estamos poluindo o nosso corpo físico também? Como estamos nos alimentando? Que tipo de bebidas estamos ingerindo? Que tipos de pensamentos nós estamos manifestando e criando em nós mesmos. Então, não somente pensarmos na poluição ambiental do nosso planeta, mas também pensarmos na poluição fisiológica do planeta, mas fisiológica deste orbe íntimo que representa o nosso corpo físico. Graças a Deus, nos fala Dr. Bezerra, que ainda com algum atraso, felizmente, alguns espíritos já mais esclarecidos vêm levantando protestos através de organizações nacionais e internacionais. Vamos imaginar um momento em que nós pudermos ter, como cidadãos do nosso planeta, a certeza da reencarnação. Hoje nós vemos muito desrespeito, a indiferença, porque pensamos, que me importa se vai faltar água, que me importa se vai poluir os rios, que me importa se a vegetação vai estar comprometida. Eu tenho mais alguns poucos anos de vida. Lê do engano, porque nós estaremos retornando para colher os frutos daquilo que hoje estamos plantando. Então, vemos assim como o espiritismo acaba sendo assim primordial para essa reeducação, esse entendimento que nós devemos ter em relação à nossa posição como espíritos imortais e tratarmos melhor das casas que habitamos, o planeta Terra e o nosso corpo. Dr. Bezerra, então, além de nos falar dessa poluição ambiental, como nós falamos, a primeira delas fala sobre a poluição mental, que se refere nas questões dos nossos pensamentos, as nossas condutas éticos morais que precisam ser trabalhadas, porque elas impactam a nossa psicosfera. O que é a psicosfera? A psicosfera, então, é assim uma soma dos ideais vibratórios que cada um de nós alimenta. Então, o resultado dos nossos pensamentos, dos encarnados e desencarnados também, que provocam assim correntes magnéticas, né? Então, essa psicosfera, né, que André Luiz até em um dos seus livros fala, quando ele teve assim aquela decepção, porque ele quando veio visitar a Terra, ele não viu a Terra, aquele planeta azul e branco como nós vemos, né, nos nossos livros de estudo, nas fotografias desses telescópios gigantescos que temos hoje, mas viu uma Terra envolta nessa psicosfera negativa, resultado do processo dos nossos pensamentos, das nossas emoções, que nos fala Dr. Bezerra de Menezes, acaba portando assim miasmas
pestilentos que são utilizados por esses infelizes desencarnados e acabam favorecendo essas complexas obsessões. Então, cada pensamento nosso, cada ação nossa, o resultado da nossa emoção vai ter reflexo na nossa psicosfera terrestre, ainda que imperceptível individualmente, eles acabam sendo muito expressivos no conjunto. É aquilo que nós falamos sobre a egrégora mental. Adquirem força, como Jesus falava, onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Então, a força do pensamento que se agrega, seja no caso do pensamento positivo, como no caso do pensamento negativo. A mentora, a benfeitora Joana de Ângeles, utiliza o termo de poluição descuidada quando ela se refere a essa poluição mental, né, de ordem moral, vamos dizer assim. Isso no livro Após a Tempestade, onde nós encontramos um capítulo que fala de poluição e psicosfera, e nos fala que essa é a mais terrível poluição venenosa no campo das atitudes que nós acabamos persistindo e nos comprazendo, então interferindo nessa ecologia psicosférica que nos intoxica de dentro para fora, causando, então, não só as guerras que nós vemos, as ambições desmedidas, mas também os conflitos que nós vamos encontrar no campo do lar, da família, do trabalho, aonde nós nos manifestamos, né? Também no livro André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, André Trigueiro, ele faz uma correlação justamente entre essa poluição que nós vemos acontecer no nosso planeta, utilizando-se de Joana de Ângeles e dizendo, né, sobre essa ecologia psicosférica da vida, que precisa trazer a consciência e a abrangência do meio ambiente. André Luiz já colocava isso para nós no livro Os Domínios da Mediunidade, no capítulo 2, quando ele fala sobre o psicoscópio, né? Então, aquela ficha psicoscópica que ele fala que é um campo resultante de emanações de natureza eletromagnética que envolve todo o ser humano, encarnado, desencarnado, que vai refletir, assim, a nossa realidade evolutiva, o nosso padrão psíquico, a nossa situação emocional. Então, ele fala que essa psicosfera, né, ela pode ser observada pelos espíritos, né? E ela é aquilo que os nossos pensamentos estão alimentando, o nosso psiquismo pessoal, e que acaba ecoando no coletivo. E é isso, essa psicosfera, o resultado daquilo que nós somos, daquilo que nós pensamos, que acaba determinando a categoria de mundo que nós pertencemos. Se é um mundo de provas e expiações, como temos vivido até agora, ou um mundo de regeneração. No caso, então, dessa transição planetária para um mundo de regeneração, nós já percebemos que as mentes vão ter que estar em sintonia com um propósito maior, né? Porque, como diz André Luiz ainda, cada um de nós recebe a cada segundo trilhões de raios de variada ordem. E vamos emitindo essas forças nos planos da vida, muitos desses planos da vida, né? Então temos que tomar cuidado com esses nossos pensamentos desarmonizados que vão criando esse estado de perturbação. Um estudo mais recente, realizado pela Universidade Queen's University do Canadá, diz que nós temos em torno de 6,2 mil pensamentos por dia. Nós podemos encontrar na internet, diz que de 12 a 80 mil pensamentos, mas isso ainda são números que não têm estudos validados. Este de 6,2 mil pensamentos por dia, que já é muito pensamento, né? Então nós temos que pensar como é que nós vamos trabalhar esse nosso pensamento. André Luiz nos fala que nós somos vistos e examinados por
dessas inteligências superiores. E muitas delas nem precisam do psicoscópio para ver o que nós somos. E, infelizmente, ainda vivemos num mundo, num planeta onde o mal supera o bem. Mas cabe a nós transformarmos através de uma maior vigilância para não cairmos tanto assim moralmente. E nos fala no livro Os Mensageiros, André Luiz, no capítulo 18, ele está se referindo, fazendo uma referência a respeito da guerra, né, que eles estavam observando, a Segunda Guerra, as regiões que estavam nesse processo bélico, e ele fala a respeito de que não só aqueles que estão envolvidos diretamente no processo, mas aqueles que se encontram nos combates dessas ideias, comentando a situação. Então, vamos ser mais cuidadosos quando nós estivermos assim, refletindo os nossos pensamentos, as nossas inclinações, nossas tendências, que pode ser no campo da religião, que pode ser no campo da política, que pode ser no campo do esporte, respeitando o direito de cada um e procurando não fomentar ainda mais pensamentos negativos e destruidores que irão comprometer o nosso, ainda mais a nossa psicosfera, né, ao longo da crosta terrestre, mas também das regiões que circundam, como nós sabemos, o próprio umbral, e essas emanações, inclusive, que provocam até epidemias. Mas no finalzinho dessa primeira parte, o Dr. Bezerra também fala de um terceiro tipo de poluição que nós gostaríamos de aqui salientar, que é a poluição mental, né? A poluição espiritual referente à casa espírita. Quando ele fala que esse recinto, não só da reunião mediúnica, aqui se refere particularmente ao da reunião mediúnica, mas ele deve ser preservado, aonde nós devemos entrar com o máximo respeito. Nossos centros espíritas são muito simples, as paredes são desprovidas de objetos, às vezes nós só temos uma música ao fundo para nos lembrar, para nos convidar àquela reflexão interior. Então, nós muitas vezes, acostumados aos antigos, pomposos templos, nós não conseguimos compreender que nós nos encontramos no templo, na casa de nosso Pai. Então, cuidarmos do nosso pensamento, para isso, para tratar dessas questões da poluição mental, moral, da poluição espiritual nessa psicosfera do centro espírita, somente a oração. A única arma eficaz de dissolução magnética, nos fala ainda nos Mensageiros, né, nesse mesmo capítulo 18, quando André Luiz descreve que ele está lá vendo as bombas serem arremessadas ao solo, eles encontram um farol de intensa luz. E quando ele vai verificar o que seria aquele farol de intensa luz, eles observam que se encontram numa igreja, num lugar até bastante sombrio para o olho humano, mas altamente luminoso naquele ambiente, naquela psicosfera que se encontrava tão contaminada pelas agressividades dos dois lados, ou de todos aqueles que se encontravam nesse campo de guerra. Então, o programa para esse saneamento, né, desse estado das coisas, né, já foi apresentado por Jesus, que era o sublime ecólogo, que em a natureza, preservando-a, abençoando-a, dela se utilizou, apresentando para nós os métodos e técnicas de felicidade e de sobrevivência. Para nós terminarmos hoje, nós vamos então nos referir aqui a uma mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, neste livro, Após a Tempestade, que fala sobre a psicosfera e a poluição, onde ela nos diz, se referindo a Jesus, repassa-lhe a sublime trajetória, busca-o, faz uma pausa na terrível conjuntura
altura em que te encontras e recordam. Para toda enfermidade, ele tem a eficiente terapia. Para as calamidades destes dias, ele tem a solução. Ama e serve. Como possas, quanto possas, quando possas. A terra sairá do caos que a absorve e voltarão o ar puro, a água cristalina, a relva repousante, o trinar dos pássaros, o fulgor do sol e o faiscar das estrelas, em nome do Pai Criador e de Jesus, o Salvador perene de todos nós. Obrigada, querida Jussara, pelas reflexões muito oportunas. Aqui ouvindo você nos trazer todo esse raciocínio, fiquei aqui pensando o quanto nós desconhecemos ainda de toda essa conjuntura das poluições, porque ainda estamos tão distantes de compreendermos a nossa profundidade que muitas vezes até nos aferramos a defesas da ecologia e não pensamos, não percebemos, e aquilo que o Dr. Bezerra nos traz, que talvez as maiores e mais profundas poluições que depois originem esta da natureza, seja essa interior. E muitas vezes nós estamos trabalhando de forma muito afoita, né, construindo essa postura que é benéfica, claro, mas acabamos muitas vezes nos perdendo e trazendo toda essa poluição interna. Então, como nós somos contraditórios, fiquei aqui pensando nisso que você nos trouxe. Mas esse capítulo é brilhante, não é mesmo? E para que nós possamos seguir aí na profundidade dele, agora convidamos a nossa querida Eulália, que queremos muito ouvi-la. Muito obrigado, Ângela, pelo carinho do acolhimento, Marcelo, Jussara, todos os amigos e amigas que conosco se encontram e que herdaram, como nós, uma dádiva incomparável, que é esta família da Sueli Caldas Schubert. Talvez, na ausência da sala Zoom, muitas pessoas se sintam isoladas, mas eu queria passar a todos que esta família está sempre muito, muito unida, porque desde ontem nos movimentamos todos nas reflexões mais importantes deste capítulo, para honrar tudo que Sueli nos ofereceu. E como nos cabe as reflexões referentes às reuniões mediúnicas, nós não temos outra forma de começar honrando Sueli do que citar outra médium de porte tão esquecida, que é Ivone do Amaral Pereira. E fomos buscar em Devassando o Invisível uma observação que ela nos traz sobre os testemunhos que precisou passar para realmente atestar condições do hercúleo trabalho que ela materializou para todos nós e merecer a governança mediúnica de Charles Bezerra de Menezes, Leon Denis, e ela diz: tais testemunhos foram admiravelmente dosados pelos instrutores espirituais, tal como se verifica nas provas em uso nos nossos institutos de ensino. Custaram-nos, eles, os testemunhos, uma vida inteira de atribulações e lágrimas, de sacrifícios, de desilusões, de renúncias, e devemos confessar aos que nos leem que de todas as provas que tivemos de oferecer a doutrina do Mestre, para poder ser admitida como cooperadora no corpo de servidores investidos
de tarefas também no invisível, a mais difícil, a mais penosa para nosso caráter ainda inferior foi a do perdão. Perdoar. Mas perdoar ofensas graves, conforme recomendam os ensinamentos do Senhor. Como é difícil. Essa afirmativa de Ivone, quando nós percebemos as urdiduras das trevas, tentando fazer ruir as perspectivas de crescimento, do atendimento espiritual vestido de amparo material, que aquela digna sociedade espírita da qual faziam parte Semira desde a fundação, inspirada por Elvídio, como Manuel Filomeno nos traz, aquele espírito de inclinação franciscana que percorria as noites no transcorrer da madrugada para socorrer a dor anônima, ignorada, excluída pela sociedade, para recuperar espíritos, como daquele assistido que fica à frente como intermediário da direção da casa e dos necessitados, que sugere uma outra sede num bairro simples dos arredores, onde a miséria não se sinta constrangida pela luxúria. Luxúria, não luxo, não evolução moral, porque aquele bairro onde a promiscuidade vestida de prazer, adornada de joias e poderio econômico, podia à vontade transitar entre todos os lares e, ao mesmo tempo, se sentiam ofendidos pelos pobres que buscavam o socorro às portas daquela instituição. Obviamente, era um cenário que os espíritos infelizes queriam explorar, causando a discórdia. E essa discórdia, ela, como bem diz aqui o livro dos médiuns, e que nos ressalta exatamente no capítulo 29, Reuniões e Sociedades Espíritas, no item 336, o Espiritismo tem inimigos interessados em impedir a sua marcha, aos quais seus triunfos causam despeito. Os mais perigosos não são os que o atacam abertamente, mas os que agem na sombra. Estes o acariciam com uma das mãos e o apunhalam com a outra. Como sabem que a união é uma força, tratam de destruí-la semeando a discórdia. Isso ressalta o que Ivone do Amaral Pereira nos fala. Desvestirmos-nos do orgulho, ver que não é uma disputa pessoal, mas é um conjunto de forças se reunindo em torno de uma obra que, se nos permitiu materializá-la, como poderíamos não ter feito, é um planejamento do mundo espiritual, dos benfeitores espirituais, a quem simplesmente devemos obedecer e seguir como instrumentos, porque o nosso tempo vai passar. E se perdermos a bênção dessa oportunidade, isso nos custará infinitas dores. E ainda segue Hermínio Miranda, no excelente livro Diálogo com as Sombras, falando no capítulo Grupo, a discordância acentuada, é o que ocorre entre Semira e Carolina, não necessariamente em assuntos vinculados à tarefa espírita, pode atrapalhar sensivelmente os resultados dos trabalhos do intercâmbio espiritual. Parece que não tem importância.
Mas vocês pararam para perceber que as duas irmãs que o amor unia, que no fim da tarefa Carolina abraça, recorda o desvelo de sua irmã com a partida da mãe, estava recebendo essas infiltrações dolorosas e tentando levar o prejuízo para a sociedade espírita, para aqueles que, nas suas mazelas materiais e principalmente morais, poderiam aurir benefícios para toda a existência, a imortalidade, não esta existência simples que acaba na sepultura com a morte do corpo. Vocês pararam para perceber que as duas vão fazer parte da mesma reunião mediúnica e que, se não houvesse como está em destaque no mesmo capítulo do Livro dos Médiuns, o 29, no item 31, que a sociedade espírita e principalmente a reunião mediúnica, ela é uma resultante dos seus membros, é um ser coletivo, formando uma espécie de feixes. Se isso não existisse, imaginem que Carolina poderia encarar a comunicação que vinha através de Senira como se ela fizesse uso da mediunidade e não quisesse atingir o seu aspecto de franciscana, de boa moça, para dizer-lhe supostas verdades que estavam atravessadas em sua garganta. Percebam que a equipe de uma tarefa mediúnica é única, desdobrada em dois planos da vida, no mundo espiritual e no mundo material, que as duas casas se unem para socorrer aquela que se encontrava momentaneamente passando por um assédio, sem disputas de egos, como no seguinte capítulo, que vai ser estudado a semana que vem, fala a união das sociedades espíritas para poderem manter esses relacionamentos fraternais e unidas, trabalharem uma em prol da outra, sem competições, visando o cumprimento do planejamento das grandes obras que elas representam e que hão de permanecer conosco e apesar de nós. E se não formos aqueles instrumentos de colaboração, nós estaremos afetando o objetivo maior. Nós vemos Elvídio, nós vemos Astolfo, os dirigentes espirituais de ambas as sociedades. Nós vemos Bezerra de Menezes, e enquanto aquela médium estorcega, trazendo a comunicação, que serve de alerta para que, se alguma delas tivesse um interesse pessoal em jogo, abortasse essa inclinação e se desvestisse de todas as más intenções, perdoando-se mutuamente o que chega a acontecer no final da reunião, porque ela foi bem-sucedida. E para que ela fosse bem-sucedida, nós vemos que é necessário, um preparo que nós temos muitas vezes delegado a cenário inferior, descartando essa gravidade. Então, nós vemos, por exemplo, no livro Desobsessão, de André Luiz, exatamente no capítulo que fala preparo para a reunião, prece e meditação, pelo menos durante alguns minutos no transcorrer do dia, horas antes do trabalho, todos nós devemos nos dedicar à prece, à meditação, para nos desvestirmos desses empecilhos,
dessas más inclinações, conectar as nossas tomadas de pensamento, que tanto a Jussara abordou em profundidade, com o alto, retirar o espírito das vulgaridades, da terra à terra, e buscar a inspiração para a vida maior. Quando Senira, vendo a grande ameaça sobre a casa, ela se entrega à oração, é o seu caráter moral que impera, não são as palavras, não é só o recolhimento, é o devotamento, que permite a intercessão do mundo espiritual para socorrer, intervir positivamente, ao mesmo tempo que permitindo o avanço da tarefa majestosa, encaminhando aquele irmão abrigado na ignorância, aquele que se dava o direito de uma justiça de um lado só, porque não se incluía, não se analisava e tinha por intenção apenas atacar o Cristo e todas as obras que viessem a socorro da miséria material e moral. Isso quer dizer que o empreendimento de Senira, o trabalho devotado, a levou a um verdadeiro mandato mediúnico, onde nós podemos olhar nos domínios da mediunidade, capítulo Mandato Mediúnico, conforme o médium se evidencia no serviço do bem, pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades de que se encontra investido, recebe apoio mais imediato de um amigo espiritual, experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe as forças. Nós somos trabalhadores do Cristo. Fora ou dentro da casa espírita, a nossa grande oportunidade, porque ela vai passar, é materializar o objetivo do governador espiritual da Terra, para promovermos o respeito mútuo fora e dentro de nós, até atingirmos o mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos, pelo devotamento e desvestimento dos interesses pessoais, essa bendita reunião logrou êxito e pôde oferecer novas energias aos trabalhadores e à casa para prosseguir a tarefa de iluminação de consciências. Muita paz e a mais profunda gratidão a todos. A gratidão, sem sombra de dúvida, é nossa, Eulália, pelas suas tão doces e sempre amorosas palavras. Amigos, nós poderíamos ficar horas a fio ouvindo todos vocês. Foi um estudo muito rico, muito valioso, e com muita alegria nós encerramos mais esse encontro. E deixamos aqui o convite, agradecendo a todos que se reúnem conosco nesses momentos, para que continuemos dando sequência na próxima semana. Então, nosso carinho, nosso muito obrigado a cada um dos coordenadores que se dedicaram para essa noite de estudos valiosíssima e também aqueles que nos acompanham. Um grande abraço e até o próximo encontro.